Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você que é inscrito no canal, você que é professor e professora da Escola Dominical ou os amantes da Escola Dominical que gostam das lições e de um bom ensino relevantes da Escola Dominical. Bem-vindo a você que faz os comentários, que é inscrito, que comenta, que divulga. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez, eu quero te convidar, venha-se, inscreva-se no canal EBD em Ação. Inscrevendo-se no canal você pode comentar, você pode compartilhar. Dispomos também de pastas chamadas playlists, das quais cada trimestre está posto lá os vídeos dos trimestres passados. Você pode acessar, pode assistir os vídeos, coloca lá o gostei, dê um likezinho, divulga, ative o sininho, porque quando você ativa o sino, quando eu posto vídeos novos aqui, você recebe uma notificação dizendo: corre lá no canal EBD em Ação que tem vídeos novos. Aí você assiste os vídeos novos, torna a dar like, compartilha, divulga e vai ser abençoado com os comentários que aqui fazemos para a honra, para a glória e para louvor do nome do nosso Deus. Terminou o primeiro trimestre de 2019, lições preponderantes para os alunos relativos à caminhada do povo de Israel no deserto. Mas estamos começando hoje, nesta primeira lição datada do dia 7 de abril de 2019, é a primeira, e nessa série de lições os jovens estarão aprendendo sobre os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então são lições preponderantes, são lições que falam com a nossa atualidade, com a nossa atividade. E o canal EBD em Ação hoje está comemorando um ano de existência, né? Já temos um ano que estamos aí no YouTube compartilhando os nossos conhecimentos, aquele que Deus nos deu, para com os demais professores e professoras e todos os participantes da Escola Dominical. Então, um ano, já são quase 3.000 inscritos que nós temos no canal e sou grato a você que é inscrito e que tem divulgado e nos ajudado com a propagação do Evangelho de Deus. A lição de número 1, o título da lição é Um Mundo Imerso numa Cultura Materialista. E o texto do dia desta lição está em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A síntese. O crente vive em um mundo dominado por uma cultura materialista, egoísta e efêmera, mas não se deixa dominar por ele. O seu prazer é fazer a vontade de Deus. Então a lição já começa explicando, dizendo: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas e como explicar para os jovens aquelas passagens bíblicas que diz que Deus amou o mundo de tal maneira? E agora vem o versículo dizendo: não ameis o mundo. Então nós precisamos explicar para os nossos jovens, assim como a lição explica no primeiro tópico, no primeiro ponto, está dizendo o que é o mundo. Então a Bíblia fala do mundo cosmo, o mundo planeta, o mundo universo. Então esse mundo, o mundo planeta, o mundo cosmo, foi Deus que criou, é dele. Por isso que o salmista diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então quando fala do mundo nesse sentido aqui, o mundo natureza, o mundo planeta, o mundo criatura de Deus, é um tipo de mundo. É diferente do que a Bíblia está desconsiderando, o que a Bíblia está aconselhando a não amarmos. Mas a Bíblia fala também do mundo sistema, o mundo sistema arquitetado pelo diabo, o mundo com suas ideologias fora dos padrões bíblicos, das verdades bíblicas. Existe o mundo político com as suas preocupações egocêntricas, existe o mundo econômico, o mundo industrial com os seus interesses particulares que não são os da Bíblia. Então esse mundo influenciado pelo engano, este mundo influenciado pelo consumismo, este mundo influenciado pelo particularismo, este mundo influenciado pelos prazeres, pelo hedonismo que a vida propõe, é este mundo chamado mundo sistema, que estão nas pessoas, na mente das pessoas, no pensamento das pessoas, envolvendo-as. Este mundo que está arquitetado pelo diabo com todas as suas ciências e seus pensamentos, é que a Bíblia diz que não devemos amar este mundo, o mundo sistema, o mundo arquitetado pelo diabo.
os desejos que estão inerentes sobre cada alma do ser humano. É sobre isso que a lição fala, esses desejos que estão intrínseco em cada um de nós. Mas a Bíblia também fala do mundo humano, o mundo homem, o mundo pessoas. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, esse mundo é o mundo humanidade, é o mundo pessoas, os pecadores, as pessoas que precisam da salvação de Cristo. É esse mundo que ela está falando. Então, pelo menos esses três tipos de mundo: o mundo cósmico, o mundo natureza, a terra e a sua plenitude, o mundo sistema, arquitetado pelo diabo com os pensamentos fora dos padrões bíblicos, e o mundo humano que Deus amou. Pelo menos a lição ela faz essas explicações sobre esses tipos de mundo que nós precisamos saber que a Bíblia ela adverte. Agora, quando João diz assim, não ameis o mundo, a primeira carta de João ela fala isso, né? Não é que nós não devemos amar as pessoas, mas todas essas questões que estão em volta na alma, que a alma foi em volta, os sentimentos, os prazeres, que o pecado dominou na alma. Então esse sentimento, esses pensamentos, essas atitudes da alma é que deve ser levado em consideração, porque isso vem de fora, de um fator externo, do mundanismo. E nós poderíamos elencar aqui diversos fatores que fizeram parte para que este mundo-sistema estivesse sobre a ordem do inimigo. Por que não devemos amar esse mundo-sistema? Porque o terceiro tópico diz aqui, o amor ao mundo é inconsistente com o amor de Deus. Então a forma que o mundo ama não é a forma que Deus ama. Deus nos ama não pelo que nós temos, pelo que nós podemos dar em troca, mas Ele nos ama exatamente da forma que somos, pecadores, falhos, dependentes, carentes. Agora, a forma que o mundo diz que ama é o amor livre, é o amor interesseiro, é o amor preocupado com o retorno, é o toma lá da cá. Então são amores diferentes. Até para a palavra amor, assim como a palavra mundo, existem diversas outras explicações dependendo da fonte do amor. Quando a Bíblia fala do amor de Deus, ela fala do amor ágape, ou HP, como alguns preferem. Quando ela fala do amor do humano, ela fala do amor filéu. Quando ela fala do amor de marido para mulher, fala do amor erótico, amor eros, e assim por diante. Mas tudo traduzido no português por palavra amor. Então nós precisamos conhecer a origem, né, que é a etimologia da palavra, da onde vem, dependendo do contexto, porque às vezes dá essa diferença. A Bíblia diz, não ameis o mundo, agora está mandando amar o mundo, que Deus amou o mundo. Mas uma palavra só com significados diferentes. E assim são diversas outras palavras também que poderíamos dizer. Então o amor do mundo é diferente do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, ele não impõe regras, não impõe condições, a não ser a fidelidade e a obediência. Agora o amor ao mundo, ele é totalmente cheio de aparatos, cheio de consequências, que ela não consiste com a palavra de Deus. Nós podemos ver diversos díspares entre o mundo-sistema e a palavra de Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, percebemos que a atitude da forma que o mundo pensa sobre a mulher, sobre o homem, sobre o casamento, sobre o namoro, sobre a sexualidade, sobre a vida, sobre o futuro, sobre Deus e a palavra, esse mundo-sistema, ele mostra as respostas para essas coisas que eu elenquei, diferente do que a Bíblia mostra. Portanto, não são compatíveis o amor de Deus com o amor ao mundo. Portanto, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo ponto, nós temos a cobiça e a soberba, frutos da cultura materialista. Aonde que surge essa cobiça e a soberba? Como o próprio apóstolo João diz, não ameis o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai está nele. Tudo que é no mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Onde que nasce a concupiscência? Não é concupiscência, como alguns têm lido nas Escrituras. Eles vão ler sobre a concupiscência, falar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, não tem ciência. É pecado mesmo, é diferente de concupiscência para concupiscência. Então é bom atentar para esses mínimos detalhes. Mas elas nascem com o diabo. O diabo, ele olhou o poder de Deus, olhou a glória de Deus, olhou para os anjos que constantemente adoravam ao seu Criador. Então este olhar, neste olhar que ele teve, ele introduziu em si mesmo, ou gerou em si mesmo a concupiscência dos olhos. Porque através desse olhar ele começou a diferenciar, ver para Deus e desejar o lugar de Deus. E nessa concupiscência dos olhos
nasceu a concupiscência da carne. Concupiscência significa apetite carnal exagerado. Então quer dizer, ele nasceu nele um desejo de ser igual a Deus. Isso é concupiscência da carne, né? Através dos olhos, concupiscência dos olhos, olhou demais, pensou demais, desejou demais, e isso desceu para o coração dele, para o espírito dele. Então, dessa forma, o diabo ele desejou ser igual a Deus, esse desejo exagerado de ser igual a Deus. Então, é a concupiscência da carne. E a partir daí ele introjetou em si mesmo a soberba da vida, dizendo: subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Mas com essas atitudes, a Bíblia diz que ele falhou, que ele caiu, que ele perdeu o seu direito de ser um anjo querubim ungido, como a Bíblia diz, que habitava, assistia diante do trono de Deus, foi jogado para a terra e se tornou o diabo, se tornou Satanás, inimigo de Deus, acusador, todas as prerrogativas que a Bíblia coloca para ele. Então, quando o homem surge, ele vende também o mesmo pacote que ele gerou em si. Ele leva para Eva as mesmas coisas que estavam nele. É quando Eva olhou o fruto, ele aparece através da serpente e conversa. E ela olhando, o texto diz isso, que ela olhando a árvore, que era boa para dar entendimento, então ali estava sendo despertada através do inimigo, que gerou com ele essa concupiscência dos olhos, estava introjetando em Eva a mesma concupiscência. Então ela olhou demais, desejou, viu que a árvore era boa para dar entendimento, desejou comê-la. Então é a concupiscência da carne. E por que ela desejou comer? Porque foi desperto a concupiscência dos olhos. Olhou, abriu o desejo, desejou a concupiscência da carne e a soberba da vida, porque ela queria ser igual a Deus. Tomou e deu para o seu marido. O intuito era querer ser igual a Deus. Isso é uma soberba, porque Deus é o Criador, nós somos criatura. Deus é soberano, nós somos subordinados a Deus. Deus é eterno, o homem entra na eternidade. Deus é o provedor, nós somos carentes da provisão de Deus. Deus é que fornece milagres, etc. Então ele está acima da humanidade. Não tem como qualquer criatura criada por Deus ser igual ou maior do que o seu Criador. Então por isso se torna o pecado. E a partir daí, a Bíblia diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Então todos nós estamos afetados por este pecado, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Agora, quando aceitamos a Cristo, esta alma começa a ser limpada destes pecados que foram introjetados em sua vida. Então a alma humana, através do sangue de Cristo, do perdão de Cristo, da santificação pela palavra, aos poucos ela vai tirando essas arestas, que seriam os pecados que estão na alma, dos desejos, dos sentimentos. Às vezes temos algum ódio, às vezes algum remorso, algum pensamento ruim, ainda são provenientes dessas atitudes pecaminosas do pecado de Adão. Então nós precisamos cada dia mais estar nos limpando disso, estar ausente disso, distantes destes pecados que a Bíblia condena. Então para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então até hoje a cobiça ela é um pecado proveniente do diabo que passou pela humanidade. Então algumas pessoas cobiçam, nós vemos o caso de Acã, que cobiçou uma capa, temos o caso de Davi, que cobiçou a mulher alheia, e assim nós estamos também suscetíveis a isso, se não estivermos vigiando. Por isso que a Bíblia nos recomenda sempre estar alerta, vigiando, estudando e obedecendo a palavra para nos livrarmos desta cobiça. Tanto a cobiça dos olhos como a soberba da vida, ela é inerente ao homem. Não significa que os cristãos, depois que aceitam a Cristo, vem uma mão misteriosa e arranca da alma todas as obras da carne. Não, as obras da carne são manifestas, estão em nós. Agora, o que nós fazemos como cristão, lavados e purificados pela palavra e pelo sangue de Jesus? Mortificamos essas obras da carne. Elas estão aqui, mas estão mortas. Elas não podem se sobressair na nossa alma ou no nosso espírito. O que o cristão é dominado é pelo fruto do Espírito. Nós temos agora o domínio do Espírito de Deus. Em vez de ter soberba, temos humildade. Em vez de termos desejos, se humilhamos diante de Deus e buscamos a vontade de Deus, satisfação em Deus. E assim, sucessivamente. É um domínio sobre essa carne. Esses desejos e essas carnes que estão mortificadas em nós
só vão sair com a transformação do corpo, quando nós formos transformados conforme o corpo de Cristo no arrebatamento. Aí sim será eliminado. Mas enquanto isso, temos essa guerra interior, essa peleja interior, e vai vencer aquele que você, jovem, alimentar melhor. E o professor está orientando a você nessas aulas como faz para você alimentar melhor o quê? O Espírito de Deus, através da bondade, do fruto do Espírito, da vigilância, da leitura e da prática, da obediência, da palavra de Deus. E assim nós vamos, através desse aprendizado, mortificando as obras da carne e os frutos do Espírito, ou a ação do Espírito na nossa vida cada dia mais, sendo vivificada. Terceiro ponto fala entre o materialismo temporário e a vontade eterna. A vida é passageira. A vida é como sopro. Já dizia o provérbio de Salomão sobre a vida, a brevidade da vida, né? Então a nossa vida é passageira, nós precisamos zelar por ela. O salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Então o jovem e a jovem que aproveita o seu tempo na casa de Deus, o jovem e a jovem que aproveita o seu tempo lendo a palavra de Deus, fazendo as coisas de Deus, ao mesmo tempo que ele trabalha no mundo. Não significa que os jovens devem viver isolados da sociedade, isolados do trabalho, das amizades, do serviço, da faculdade, das coisas curriculares, das coisas seculares desta vida. Não. Mas enquanto vivemos neste mundo, temos uma perspectiva diferente dos demais jovens que não têm a nossa esperança. Enquanto nos formamos numa faculdade, por exemplo, o nosso objetivo, ou o objetivo dos jovens, deve ser se formar para a glória de Deus, através da minha profissão, glorificar o nome de Deus. Enquanto eles pensam constituir uma família, casar, ter sucesso, construir, viajar, realizar os seus sonhos, tudo para a glória de Deus, dentro dos limites, dos padrões da vida. Então é assim que deve ser. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Salomão diz que era menino, era tenro em idade, mas daqui a pouco ele já estava entrado em dias. Então é assim que é a vida humana. Então, quando nós sabemos aproveitar a nossa vida para louvar a Deus, para servir, ter amizades, constituir os nossos sonhos através da palavra de Deus, direção do Espírito Santo, nós seremos felizes. Então, buscar a felicidade em Cristo e a realização em Cristo, enquanto vivemos, estudando, trabalhando para buscar a melhoria de vida para a nossa família. O segundo ponto do terceiro tópico fala de jovens que já venceram as coisas deste mundo. Nós poderíamos elencar aqui diversos jovens, como José, que além de enfrentar o sofrimento, com 17 anos de idade, enfrentou o sofrimento, as agruras da vida, a separação da família, lugar diferente, trabalhou como escravo e enfrentou os prazeres da carne, foi para a prisão, mas teve o sucesso garantido como jovem e casou no momento oportuno, e Deus foi glorificado no seu nome. Temos também a situação de Daniel, com 17 anos de idade também, desprezou todos os prazeres da Babilônia que o rei oferecia para eles, e ele preferiu servir a Deus com fidelidade, observando a palavra em oração e consagração, santificação, e ele se sai diante de tudo. Então parece-me que vale a pena o jovem e a jovem se preservar para Deus, continuar fiel. Nós temos as nossas falhas. Os jovens falhas têm os nossos pecados, temos os nossos momentos de fraqueza. Mas saber que através do arrependimento, quando pecamos, quando falhamos, a tristeza é uma ação do Espírito. O Espírito de Deus na nossa vida, ele não se afugenta quando erramos, quando pecamos de imediato, mas nos leva ao arrependimento, ao entristecimento, para que possamos alcançar o perdão de Deus. Isto é uma ação do Espírito. Então o Espírito de Deus não se afasta, a não ser que continuamos martirizando a consciência, cauterizando ela até que o Espírito se vá embora. Se o Espírito está nos motivando, trazendo a tristeza por causa do pecado, é sinal que ele quer que recebamos o perdão de Deus. E por último, a lição diz que trabalhar em favor do que é eterno. O que tem maior valor é a espiritualidade do cristão. O que tem maior valor na vida do cristão, além de trabalharmos para ter o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, a nossa saúde e os nossos sonhos, mas o que tem valor mesmo não são as coisas materiais, porque são passageiras. Quando morremos, nada levamos para ela. Mas a vida espiritual, a ação do Espírito, a vida no Espírito, ela é uma causa justa,
é uma causa que levamos para a eternidade. E quando partimos para uma eternidade com Deus, o futuro é garantido, a esperança se torna realidade e o cristão adentra numa eternidade sem fim, de gozo, alegria e paz. Portanto, professor e professora, tente inculcar isso no nosso jovem, mostrando a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Da oferta que o mundo faz, que aparentemente parece um guisado, um prato bonito, mas o final deles são um caminho de morte, como a Bíblia diz, que há caminhos que a homens parecem perfeitos, mas no final deles são caminhos de morte, e mostrar a diferença da vida cristã e o que a Bíblia propõe. Ela não propõe um mar de rosa. Às vezes a vida cristã ela é cheia de dificuldades, de tribulações, de angústias, mas o final desta vida cristã é uma certeza de vitória, de vida e de descanso eterno na presença de Deus. Portanto, vale a pena nós abandonar as concupiscências da carne e as ofertas do mundo e nos resguardar no poder da palavra de Deus, sendo cristãos autênticos com a vida espiritual sadia. Deus em Cristo te abençoe.